Boa noite, caros amigos. Quero pedir desculpa que eu estou rouca, mas é com muita alegria que nós estamos aqui, especialmente sabendo do esforço dos nossos sobrinhos para abrir uma casa espírita num momento tão delicado da humanidade. Nós sabemos que nós estamos vivendo o entardecer de um mundo de provas e de expiação. E nesse entardecer, nós podemos perceber que muitos têm distraído, estando distante do chamamento de Jesus. Nós passamos por um momento bem delicado no planeta, que foi o momento da pandemia. Eurípides Barçanufo tem nos ensinado que nós precisamos ter um outro olhar para as parábolas do Cristo. E com a pandemia, nós podemos perceber que todos nós tivemos momentos bastante conflitivos de medo, de insegurança. E temos aprendido que na parábola da rede, Jesus, às margens do Tiberíades, ele assentou meditando no início do seu trabalho. E junto com aqueles que ele havia convidado para ser os seus companheiros, formando a sua família espiritual, ele percebe que muitos estavam entristecidos porque lançavam a rede e não tinha peixe. Ele, olhando para aquele momento, ele diz, segundo João nos mostra, lançai a rede para a banda direita. Eles lançaram e encheram a rede de peixe. Na parábola da rede, ele também nos mostra que não tinha peixe. E Jesus então faz essa parábola, faz esse acontecimento de lançar para a banda direita a rede, e a rede veio cheia de peixes. E ele então pergunta aos discípulos o que eles faziam com aqueles peixes. E eles disseram que os peixes bons iam para o mercado. Os peixes que não eram bons voltavam para o mar. E essa rede, nós ficamos presos só na parábola. Mas Jesus nos mostrou que lançou uma rede. A pandemia foi mais um lançamento de uma rede no oceano das nossas vidas. E muitos foram retirados e voltaram para o mundo dos espíritos. E outros ficaram. E será por que nós ficamos? Qual é o nosso compromisso? O que será que Deus quer de nós? O que Jesus espera de nós? Allan Kardec nos mostra no Evangelho que nós estamos agora nesse momento vivendo a era da intelectualidade, inteligência intelectual. E o vício moral é a indiferença. Vimos que antes da pandemia e depois da pandemia, primeiro, muitos desistiram, as casas espíritas esvaziaram. Muitos abandonaram pela indiferença. Mas nós estamos numa hora bastante delicada. O planeta está em crise moral. E quando Jesus
começa o seu trabalho, ele encontra com Hanã, aquele juiz, que foi ele depois que fez a condenação do Cristo. E Hanã, muito vaidoso, pergunta: que fazes por essas bandas, judeu? E ele responde que estava ali a serviço do Pai, ele veio para implantar o reino de Deus. O reino de Deus só será implantado dentro de nós quando verdadeiramente compreendermos o papel do Evangelho de Jesus em nossa vida. Estamos vivendo um momento, meus irmãos, de grande indiferença, de grandes influenciações espirituais. O momento em que estamos vivendo é um momento da vivência, da aplicação do Evangelho de Jesus. Para que nós possamos compreender o que é a implantação do reino de Deus, nós precisamos entender o primeiro trabalho do Cristo. Quando ele começou as parábolas, ele começou trazendo para nós as parábolas do reino. Ele começa a falar do semeador que saiu a semear. Nós precisamos sair de nós para semearmos. A indiferença hoje, o abandono da ideia do Cristo, tem atormentado tanto e nós não estamos percebendo que os arrastamentos são tão grandes para que a gente não seja útil a Jesus. Ele saiu a semear. E na parábola do semeador ele mostra os solos dos corações. E ele fala também na parábola dos talentos, Emmanuel nos mostra isso, que ele distribuiu cada servidor, para cada trabalhador, ele oferece um pagamento. E Emmanuel nos mostra dos talentos. E teve um que pegou um talento, multiplicou, o outro também multiplicou, e o terceiro enterrou, porque teve medo da severidade do patrão. E esse que enterrou, amigos, são nós espíritas, que temos enterrado as oportunidades que Deus tem nos dado. Nós temos colocado tantos obstáculos para alimentar a nossa indiferença. E Emmanuel nos mostra que o Espírito enterrou o maior talento, que ele recebeu um. Mas esse talento é o talento que mostra para nós o valor da reencarnação, a oportunidade que estamos tendo e nos convida a sair das ilusões que nós estamos buscando. Nós fizemos um encontro em Sacramento, quando Eurípides Barçanufo nos orientou o que é a boa vida e a vida boa. E hoje nós podemos fazer essa análise. Nós queremos uma vida de facilidades e nós não reencarnamos para isso. E quando ele fala da parábola do reino, ele vai nos mostrar essa parábola da rede. E eu preciso saber quem eu sou e como eu estou sendo útil. De que forma eu tenho utilizado todo o meu tempo, toda a minha inteligência, para que eu possa estender a mão para o outro, porque agora nós não estamos mais na época apenas da caridade material, que nós todos já fizemos, porque a caridade material é um dever que nós temos. Mas agora chegou a hora de semear a verdade, de ouvir as pessoas, sentir as suas dores, quais são as nossas necessidades. Estamos vendo hoje, amigos, reencarnações bastante complexas, de espíritos altamente inteligentes, mas destituídos de sentimentos nobres, de respeito, de obediência, especialmente às leis de Deus. Nós observamos que o primeiro trabalho do Cristo foi junto àqueles
que não vestiam as suas togas douradas e nem falava para os pobres, os humildes. E Jesus nos traz nas bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espíritos. Poucos compreenderam o que ia ser esse pobre de espírito. Nós muitas vezes associamos as questões sociais sem olhar a oportunidade que o espírito está recebendo numa reencarnação. A educação do contraste é extremamente importante para que nós saibamos a oportunidade que Deus tem nos dado. Hoje nós temos falado só das nossas dificuldades, mas não olhamos quais são as nossas necessidades. E nessas parábolas que Jesus inicia, todas elas é para sensibilizar-nos quanto à questão do reino de Deus. O Evangelho de Jesus não vem com aparências externas, ele vem com lições que modificam a minha intimidade espiritual. Não dá mais tempo, amigos, de nós brincarmos com essa reencarnação, porque esta reencarnação é a mais importante de todas que nós tivemos até hoje, desde criados simples e ignorantes até hoje. Essa é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque nessa reencarnação nós estamos numa condição de, como espíritos imortais, que nós já tivemos na primeira revelação. Somos espíritos que participamos da primeira revelação com Moisés. Nós somos espíritos que já participamos da segunda revelação com Cristo. E Ele, por amor a todos nós, vem nos dizer que a humanidade, ainda num estado de infância, ela não teria como compreender a essência das suas palavras. E Ele então fala que Ele enviaria o Consolador prometido, que é o advento do Espírito de verdade com esse paracleto do Espírito de verdade, que é a doutrina espírita. E nós não estamos aproveitando essa oportunidade. E nós observamos que nas parábolas, se nós analisarmos com profundidade, nós vamos ver que na parábola da rede, ele lança a rede dentro do mar. Os peixes voltam para dentro do mar. Na parábola do joio e do trigo, ele semeia a semente do trigo. E os discípulos disseram: Senhor, alguém semeou o joio junto do trigo. É preciso arrancá-los, pois ele vai atrapalhar o trigo. Jesus diz que não. Que era preciso deixá-los crescer juntos. E que no momento certo, ele seria arrancado o joio para ficar o trigo. Nós estamos vivendo este momento. O joio, esses espíritos que estão sendo indiferentes, estão sendo envolvidos por mentes também afastados do Cristo, nos trazendo o abatimento, a indiferença, nos trazendo esses status que nós não temos mais a vontade de trabalhar, de servir, enterrando novamente a oportunidade. Quem sou? Cada um precisa de perguntar. Eu sou joio ou eu sou trigo? Se sou joio, eu preciso repensar. Porque eu estou tendo a oportunidade de aprender. Que viestes fazer aqui, judeu? E aí ele diz: vim para implantar o reino de Deus nos corações. Quem são os seus súditos? Os loucos? Os dementados? Todos aqueles que ouvirem a palavra de Jesus, de Deus, nosso Pai. Somos nós, amigos, que estamos nesta hora cavando o solo dos nossos corações,
Muitas vezes pela dor da indiferença, pelas ilusões de uma vida boa, de uma boa vida e não de uma vida boa, buscando aquilo que são facilidades do mundo, enterrando mais uma vez a oportunidade que nós estamos tendo de lutar para domar as nossas más inclinações. O joio está presente, as perturbações, os processos obsessivos, cada dia mais. Nós estamos vendo lá fora a criminalidade, o desrespeito, a desorganização. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis que Kardec nos coloca na Gênese, mostrando o final dos tempos. Que final de tempo é esse? O tempo, ele é conquista nossa. O tempo é um talento. O que eu estou fazendo com esse talento? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Perdido na televisão, num celular, na tecnologia, enganando-nos cada dia mais com fake news e nós acreditando. Onde está a verdade? Mas não fomos acostumados a refletir. E Hanan pergunta a Jesus: conhece Roma? Conhece Grécia? E ele fala: conheço a verdade. E quem conhece a verdade não pode agir mais desse jeito, porque nós teremos dor e ranger de dentes. Nós não viemos aqui para viver na indiferença. Nós viemos aqui para servir. Nós viemos aqui para servir Jesus. Por isso Allan Kardec nos coloca no Evangelho o capítulo que nós vamos falar que nós somos os trabalhadores da última hora. Que hora? Esta hora que nosso tempo nos permite para que a gente possa compreender o que é a regeneração. O mundo não vai acabar. A mudança não é geológica, não é física, é moral. E é por isso que há um esvaziamento de interesses, justamente pelo vício da indiferença que tem nos dominado. Nós, quando vamos ver a parábola do fermento, Jesus utiliza desses recursos para que ele pudesse atender todos, porque ele só usa recursos, palavras, instrumentos, ferramentas que era do uso deles. E ele fala da parábola do fermento, que punha a farinha e tinha que pegar as medidas para colocar, para sovar a farinha, misturar para crescer, para virar pão. Era um recurso judaico, tradição do pão, fermento todo mundo tinha conhecimento, farinha todo mundo tinha conhecimento, e o pão era o alimento que sustentava. Hoje nós olhamos essa parábola. Quem é que dá a medida certa dentro do lar? Quem é, gente? Quem tem a responsabilidade da medida certa para misturar todas as nossas dificuldades, levedando o amor no coração de nossos irmãos? É a mãe. E aonde está a mãe hoje? Aonde que estão as mães? As mães estão trabalhando fora. As mães estão buscando academia. As mães não têm tempo para ficar dentro do seu lar. E essa massa divina do amor não consegue crescer, não consegue levedar. Nossos filhos estão doentes e nós não estamos vendo. Por quê? Porque a ambição, o materialismo, cada dia mais vem nos mostrar. No livro Vida e Sexo de Emmanuel, Emmanuel coloca 2 linhas que o lar precisa ter. A horizontal é a linha do pai,
de buscar o sustento e a manutenção. A linha vertical, a da mãe, onde une a vertical com a horizontal, tem um ângulo reto, o ângulo do equilíbrio. E o lar hoje está totalmente em desequilíbrio. E nós observamos que a linha vertical, ela abriu e ela se perdeu na valorização primordial do corpo, da beleza, da riqueza, do luxo, do supérfluo, esquecendo de amar. Não são meus filhos, são filhos de Deus. Por isso nós estamos num período extremamente delicado. Estes espíritos, que são filhos de Deus, pelas injunções reencarnatórias, reencarnaram nos nossos lares. Hoje, todo mundo quer ter uma receita para os seus filhos. Filhos tão diferentes de gerações passadas. Hoje todo mundo assusta com o alto índice das crianças atípicas, crianças com Alzheimer, com Alzheimer, autistas. Nós percebemos quantas crianças hoje com rótulos de todo jeito. E nós queremos atrás de todo mundo para resolver, mas não sentamos com o nosso filho para explicar que ele é um espírito que vem para ser evangelizado, amado, que ele vem para ajustar com a lei de Deus. Por isso, quando o Denis falou que eu vinha fazer minha palestra, não gosto dessa palavra, porque eu não gosto de palestra. Acho que nós precisamos conversar para a gente auxiliar. O papel da doutrina espírita hoje é papel fundamental, porque nós não estamos mais na infância dos nossos espíritos. Hoje, nós precisamos entender a parábola das 10 virgens, daquelas prudentes e daquelas displicentes, das nécias, as loucas. Nós precisamos perguntar para nós quem eu sou, que virgem eu sou. Sabe por quê, amigos? Nós estamos distraídos no mundo. Quando Jesus diz que nós seríamos os trabalhadores da última hora, é esta hora, última hora do planeta Terra em provas e expiação. Qual é o remédio que eu preciso dar? De que forma eu vou auxiliar aqueles que estão comigo? E as dores que estão dentro dos nossos lares é um convite para que a gente traga Jesus ao coração desses espíritos. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso presente. Hoje a ilusão é tão grande que nós que lutaram, que trabalharam, que nos deram aquilo que era essencial, mas pais que nos deram a mão, pais que nos ensinaram a conhecer Jesus. Esses valores, eles estão esquecidos. Então nós temos que trabalhar, porque nós temos que dar tudo o que é do última geração dos nossos filhos, para compensar aquilo que nós não somos capazes de fazer, que é dar atenção, afeto e amor. E o Evangelho de Jesus é justamente o remédio que nós precisamos. É compreender as tristezas profundas dos nossos filhos. O alto nível de suicídio nos assusta, porque os nossos filhos, jovens, ficam horas e horas fechados no seu quarto. Eu tenho certeza que muita gente aqui, quando era criança, dormia no quarto com outro irmão, não era, gente? A gente dormia, lá em casa, na minha casa do meu pai, nós éramos 4 irmãs. Nós 4 dormíamos na nossa mesma casa, no mesmo quarto. Eu tenho 5 filhos, meus filhos dormiam
3 num quarto, 2 no outro. Nós sabíamos dividir as coisas. Nós sabíamos ajudar. Nós sabíamos das dificuldades. E hoje? Cada um com seu quarto, cada um com seu computador, cada um com seu smartphone, cada um com cada um. E a gente dificilmente nos relacionamos. E onde está essa lei do amor que nós falamos tanto? Onde está este amor que nós assumimos um compromisso? Veja bem, a reencarnação, ela é algo que nós precisamos entender. E fala-se muito de reencarnação, mas não sabemos como é que nós somos formados. Porque nós somos um ser espiritual. Nós somos este espírito que pensa. E é no espírito que estão os nossos atributos. Quando nós enfraquecemos, alguém ou alguma influência nefasta atua, não no meu pensamento, mas na minha vontade. Porque a vontade é o motor que aciona todas as energias para que possa alimentar o meu pensamento, estimular a minha inteligência, para que a inteligência dê direção ao meu pensamento e expanda a razão, para que a consciência receba as informações. Nós somos um espírito, amigos. Estamos reencarnados em busca de novas experiências espirituais. Nós não estamos aqui para passear. A reencarnação é um meio divino de educação do nosso espírito. É preciso que a gente desperte enquanto nós temos tempo. Eu não sei quanto tempo me resta. Nas 10 virgens loucas, naquele casamento com Jesus, aquelas que eram prudentes, atentas, elas estavam ali atentas para ajudar, para trazer a candeia, para esclarecer, elas tinham conhecimento. E as outras, as nécias, imprudentes, dormiam, cochilavam diante do tempo. As parábolas precisam ser compreendidas para que a gente possa perceber na parábola do tesouro, onde está o meu tesouro? Onde está o tesouro de vocês, gente? Vocês já fizeram essa pergunta? Onde está o meu tesouro? Qual que é o maior tesouro de vocês? Pensa, qual que é o maior tesouro? O maior tesouro que nós temos nesta reencarnação chama família. Família. E é por esse tesouro. E no tesouro existem pérolas, que são os nossos filhos. Pérolas que muitas vezes precisam serem buriladas. Mas ao abrir a concha, a ostra, para produzir pérolas, entra na ostra areia. E a elaboração da pérola se faz porque a areia irrita a pérola, a ostra. E ela vai produzindo aquilo como defesa e forma as pérolas. Os nossos filhos estão conosco, não para nos irritar. Os nossos filhos estão conosco para serem burilados. Por quê? Porque antes, lá no mundo espiritual, nós fomos chamados, existem no nosso contexto perispiritual, no nosso perispírito, processos energéticos, forças energéticas, e nessas forças nós temos os vetores que atraem e que repulsam. Todas as vezes que eu magoo ou vou ferindo o outro, eu vou criando um ponto escuro em mim. No livro do Chico Passos do Mestre, ele vai mostrar uma mensagem de Sheila, que os pontos mortos que existem no meu perispírito só serão diluídos
por meio da reencarnação. São aqueles momentos que eu vou prejudicando o outro, que eu magoo, que eu firo. Por isso que Jesus falou, é preciso amar o inimigo. Para que eu possa amar o inimigo, a gente acha que fala assim, eu já perdoei. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando nós conseguimos renovar a nossa estrutura interna. E quando nós vamos reencarnar, esses vetores, os vetores reencarnacionistas nos atraem. E pelas leis de Deus, pela injunção, nós nos unimos em família. Eu posso mudar para a China e deixar meus filhos aqui. Ou eles vão embora e eu vou ficar. Mas eles são meus filhos. Ninguém rompe os laços. Ninguém rompe. Porque os laços consanguíneos são laços de necessidade espiritual. E nós hoje, qualquer coisa, falamos, esse filho meu é um problema, é uma dificuldade. Problema e dificuldade é porque nós não compreendemos que a necessidade de trazer esse filho com todas as suas dificuldades e dores é minha. Porque cabe a mim amá-lo e educá-lo. E muitas vezes nós viramos as costas. Quanto mais próximo eu estiver de um espírito chamado filho, mais feliz eu serei. Doente, do jeito que ele for, é a minha necessidade de cuidar. Emmanuel tem uma frase extremamente importante, que ele nos diz que quando um espírito reencarna com certas deficiências, ele compara com a ave sem plumagem. E o coração de mãe e pai é o que vai dar o calor para aquele filho, para que ele possa expandir. E eu só vou expandir quando eu conhecer a verdade. Por isso Jesus diz, conhecerei a verdade vos libertará. Mas Jesus também nos dá uma lição que nós repetimos para o outro e ela não reverbera no meu pensamento. Quando nossas vidas, nossa reencarnação, as dificuldades surgem, muitas vezes nós queremos fazer algo que vai mudar para nos trazer alegria. E a alegria que eu quero é a alegria do mundo, é a alegria do prazer, é a alegria das paixões, é a alegria que não me transforma. E é por isso que Jesus nos disse que nós teríamos momentos de dores e ranger de dentes, porque nós estamos cegos conduzindo cegos. E nós precisamos do Evangelho de Jesus. Não é para vir cá e falar do Evangelho. Falar é fácil, mas viver o Evangelho é difícil. Não é difícil quando nós compreendemos a questão do amor. Eu só queria dizer para vocês que a constituição de uma família, ela tem um ponto extremamente importante, que é a injunção reencarnatória. Marido e mulher não é injunção, é escolha, é compromisso. Mas aquilo que tem o registro da minha sanguinidade é uma busca que a lei divina, pelo processo da atração, me trouxe até mim. Nós já fizemos tantas escolhas erradas, tantas que nós não conseguimos ainda observar o tempo que nós temos para modificar tudo isso. E foi por isso, amigos, que o apóstolo Pedro, ao perceber as dificuldades que estavam vendo entre os discípulos e a dor crescendo cada vez mais, e o Cristo não estava ali mais para amenizar as dores daqueles irmãos, eles resolveram abrir a casa do caminho. E foi na casa do caminho
que nós vimos as passagens mais bonitas de Gesiel, depois recebe o nome de Estevão, onde numa daquelas falas ele toca o coração de Saulo. Casa singela, onde ali recebia os necessitados. E por muitas vezes, Pedro sentava com João para trocar as ideias de como fazer. Porque as dificuldades da vida são educativas, são convites para que nós venhamos a sair. Não esperemos mais, amigos, daqui para frente, nenhuma facilidade. Porque Jesus, quando sai do templo, lá em Jerusalém, ele fala para os seus discípulos, não ficará pedra sobre pedra, não ficará as ilusões do mundo. Nós teremos que vestir essa toga nupcial, que é essa revestimenta divina que dá luz ao meu perispírito. E é por isso que a Casa do Caminho é um modelo de uma casa espírita. A casa espírita precisa entender que ela é a casa do acolhimento. Depois da pandemia, nós podemos ver que as pessoas estão enfermas, as mentes ficaram doentes. A indiferença, o medo, a ansiedade, nós temos visto quanto isso tem atormentado. A insegurança. E nós, na Casa do Caminho, que é uma casa como essa, que não perca nunca, Denis, a simplicidade da casa. Para que a gente possa receber o irmão, não é só com um prato de sopa, é assentar junto, é saber ouvir a dor do meu irmão, é trazer Jesus para ele dar confiança a ele. É isso que nós estamos carentes. Os nossos filhos estão carentes de que a gente ouça as suas dores. Não tem idade para dar o colo, para dar o amparo, para dar o sustento e o alimento. A Casa do Caminho, ela precisa ser compreendida. A casa espírita, ela não nasce porque 2 ou 3 quiseram abrir uma casa espírita. A casa espírita, ela nasce no mundo espiritual. E ela só é desenvolvida por aqueles espíritos que o Senhor confiou e que a espiritualidade irá ampará-lo. Não recue, amigos. A hora é chegada. É tempo de amar, mas é tempo de esperança. Se não tivermos fé, não teremos esperança. E a fé, ela só é lúcida, raciocinada, se nós fizermos dessa doutrina de luz um processo de reflexão, buscando Jesus para que a gente entenda cada lição, para que a gente possa se alimentar, se fortalecer. Nós não vamos levar nada do mundo. Nós não somos proprietários, mas somos usufrutuários. Levaremos todas as obras que sustentou a nossa fé, na renúncia do trabalho, na abnegação de colaborar com o melhor do outro. E hoje, amigos, nunca precisamos tanto do outro como agora. Os nossos braços precisam estar fortes para entrelaçar. Nós precisamos compreender que a semente de Jesus, que ele saiu a semear, é a semente do amor. Por isso nós precisamos de unir. A união é que vai nos fortalecer. Quanto mais cedo eu puder semear a verdade no coração destes espíritos, mais felizes eles serão. Nós estamos vivendo num momento extremamente delicado, único do planeta. Por isso que eu disse, é um entardecer de um mundo de provas e expiação.
mas é a chegada da luz divina que a providência tem nos mostrado, porque também se somos trabalhadores da última hora, para acolher, para esclarecer, para amparar, para evangelizar, nós também somos os trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração, cuja esperança precisa nos sustentar, amparar os jovens, dar-lhe o remédio que eles precisam. O remédio é o trabalho, a arte de viver, a arte de ensinar, a arte de ouvir, a arte de expressar os sentimentos, levar esses espíritos a refletir. Não é mais esse modelo que nós conhecemos. Modelo esse que nós temos a coragem, ainda continuamos a falar, que os espíritos mandam a gente fazer. Espírito nenhum manda a gente fazer. Espíritos nos orientam, nos estimulam, nos dão força, nos dão coragem. E é por isso, amigos, que nesta última hora do terceiro milênio, do segundo milênio, no ano de 2000, final de 2000 para cá, no final da última década do ano de 1900, Eurípides Barçanufo, este espírito, amigos, que conheceu Jesus, amigo de Jesus, que recebeu o Cristo, que teve reencarnações e reencarnações ligadas ao Cristo, reencarnações em que ele foi o primeiro mártir da nova aliança, quando ele era um pouco mais velho do que Eurípides, numa reencarnação de um filho romano, com o nome de Marcos. A espiritualidade é uma equipe de amigos que olham por nós. É este espírito Eurípides, na reencarnação de Rufo, que falou que não abdicaria, porque ele honrava a verdade e o pensamento de Jesus. O pensamento nosso é livre. Este espírito que teve tantas peregrinações, como aquele discípulo de Antioquia, de Inácio de Antioquia, que foi educado por João, que abriu tantas igrejas. Esse espírito que nasceu, reencarnou, na época de Pestalozzi, um pouco mais velho, como um suíço, filósofo, Juan Casper Lavater, que escreveu as cartas falando o estudo da fisionomia e que Allan Kardec depois coloca em obras póstumas e na Revista Espírita. É este espírito que reencarna no Brasil, uma primeira reencarnação com 17 anos, só para ver acomodação energética numa das fazendas do município de Sacramento. E retorna como Eurípides Barçanufo, o espírito responsável pela educação do espírito, para que nós pudéssemos compreender quem somos. Uma metodologia que nos auxilia a aplicar e a vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa intimidade. Por isso, nós não teremos oratória no futuro. Nós teremos estudos para compreender o papel da doutrina espírita para mim. Porque é fácil falar para o outro, mas é difícil ter uma postura. E o espírita do terceiro milênio é convidado a ter uma postura de dignidade diante do Cristo, porque ele não conhece nem Roma, nem Atenas, nem a Grécia, mas ele conhece a verdade. Por isso Jesus nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. E Allan Kardec vem e nos diz: fora da caridade não há salvação. Se Jesus é a vida, é a verdade,
nós precisamos entender que nós também somos vida, porque vida é movimento. É o pensamento que cria essa vida na dinâmica. Agora cada um tem a vida que merece, que constrói. Porque a vida da indiferença, da ociosidade, não fará mais parte para esse milênio. Por isso a dor campeia. E por isso nós recebemos as influenciações espirituais dos espíritos que não querem ver este planeta num estado de regeneração. Obras póstumas, Gênese, Kardec nos mostra. Estejamos atentos, vigilantes, servindo o nosso próximo, amando e respeitando, para que a gente possa ser o trabalhador desta hora, porque ao retornarmos ao mundo espiritual, seremos responsáveis por tudo aquilo que deixamos de fazer. E na parábola, ou na passagem do óbolo da viúva, quando Jesus estava sentado na praça com seus discípulos e na frente do gasofilácio, que era uma bacia grande de cobre, aqueles que chegavam para ir para o templo, todo aparamentado, jogava as moedas, quanto mais moeda caía na bacia de cobre, fazia um barulho. E eles então, que ficavam ali especulando, via quem é que estava doando mais. E vem aquela mulher viúva. Primeiro, ser viúva, naquela época a mulher não tinha nenhum valor, era uma pária da sociedade. E ela vem e dá 2 moedinhas, talvez 10 centavos, 20 centavos. E Jesus fala que ela foi a que deu mais. Eu não preciso ter nada, eu preciso ser um espírito bom. Eu estou na hora de ser e não de ter. Porque enquanto eu estou preocupado com ter, eu não construo o reino de Deus dentro de mim. E a doutrina espírita vem nos mostrar que é pelo caminho que o Cristo nos trouxe que nós estaremos construindo o reino de Deus, na harmonia da minha forma de pensar, de agir, de construir com a lei de Deus. Na lei de Deus existe uma lei que precisamos valorizar muito. É a lei do trabalho. Porque pela lei do trabalho eu construo o meu mundo íntimo. Trabalho no bem, trabalho da caridade, o trabalho de servir. Não é só trabalho para sustento, porque esse é um dever, é uma obrigação. Estamos no mundo para relacionar com aqueles espíritos que fizeram parte tanto da minha família como do grupo de convivência. Por isso, uma das coisas mais importantes que Eurípides Barçanufo tem nos ensinado é o planejamento reencarnatório. Enquanto eu não estudar o meu planejamento e ver as minhas dores, as minhas dificuldades, e ver as mãos que me estendem e as oportunidades que tenho para edificar em mim o bem, eu estou perdendo tempo, enterrando talentos. Por isso, amigos, Jesus precisa de todos nós. Muitos acham, o que eu posso servir? Todos nós somos importantes para Jesus. E é preciso que a gente saiba que com a palavra, com afeto, com a presença, com a orientação, quando nós ouvimos o outro, nós somos capazes de ampará-lo e ajudá-lo. E se nesta hora nós não refletirmos no que o Cristo veio nos ensinar, podem ter certeza, estamos perdendo o tempo.
enterrando talentos. Porque nós trouxemos todas as possibilidades para crescer. Nós temos que transformar os nossos atributos em potências da alma. E essa potência da alma eu só desenvolvo pela caridade moral, respeitando aqueles que estão comigo, relacionando, fazendo trocas. E o relacionamento não é relacionamento humano. São trocas de energia que transmuta um com o outro e que sustenta um ao outro. Não são trocas da paixão, não são trocas da sexualidade. São trocas vibratórias. Por isso estamos juntos, com as dificuldades de cada um. Mas é preciso lembrar que a semente lançada no solo dos corações, regadas com amor, com a disciplina, com a vontade de vencer, ela floresce. Ela floresce, fortalece e dá frutos. O que eu desejo é que este grupo tão grandioso floresça os seus ideais. Deixa morrer o homem velho, o homem da indiferença. Deixe morrer esse homem da ociosidade, para que a gente possa não mais olhar o outro com seus corpos, com os andrajos doentes. Jesus, ao encontrar com os leprosos, aquele leproso olhou para Jesus e perguntou para Jesus se ele podia curar. E Jesus disse: eu quero. Todos nós somos capazes de nos curar pela renúncia, pelo trabalho. E vou dizer-lhes, quanto mais trabalho no bem, mais felizes somos. Mais luz nós recebemos. As sombras que vivem em nós, geradas por nossas inquietações, para as buscas das nossas facilidades, dos nossos prazeres, amigos, chegou ao fim. É hora de acender a luz. Brilhe a vossa luz, nos disse Jesus. E pior ou melhor, quando a gente sabe, é que nós responderemos por tudo aquilo que fizemos e por tudo aquilo que deixamos de fazer. Chegou a hora do despertar. E é por esse despertar que o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que em 1907 recebe de Maria Santíssima um pedido que abrisse o Colégio Allan Kardec, porque só a educação transforma a humanidade. E nós hoje vemos quanto a doutrina espírita tem uma função primordial, porque toda casa espírita é uma casa de educação. É ali que nós temos que fazer o centro polarizador do amor do Cristo. E quem polariza este amor somos nós, espíritos imperfeitos. E a gente tem essa mania de dizer, sou muito imperfeito. Nós não somos imperfeitos, nós queremos ser imperfeitos, porque nós estamos caminhando para nos libertarmos. E eu acredito que todos nós aqui queremos retornar e voltar para o mundo de regeneração. E eu espero que esta casa floresça. Que ela floresça nos ideais nobres, no esforço contínuo. E nunca espere retorno, porque o retorno é aquilo que surge de dentro do meu coração, não são retornos homens. O retorno é aquilo que me alimenta, é aquilo que me sustenta, é aquilo que quando eu abraço o outro, eu me fortaleço. E que essa casa, que já não é mais um embrião,
que ela possa crescer. Não tenha nenhuma ilusão de crescer fisicamente, mas que o Evangelho de Jesus cresça no coração de todos. Muito obrigado. Estou aqui para responder as perguntas, se eu tiver necessidade.